Mais um Rede Notícia pela tela da TV Horizonte, pelo som da América FM nos 107,1 e também na Cultura M nos 830 kHz. Agora em Belo Horizonte, 12 horas, 6 minutos. Hoje é 4 de julho de 2025. Sexta-feira, hoje é dia da independência dos Estados Unidos da América do Norte, né? Que cedia aí o Campeonato Mundial Interclubes de Futebol. Meu coração hoje tá do tamanho de uma ervilha, né? Pensando no meu Fluminense que entra em campo logo mais. E eu posso falar que tem time mesmo, né? Sou um mineiroca, mistura de mineiro com carioca, nasci lá, na verdade nem carioca eu sou, né? Falam que eu sou carioca, eu sou fluminense 2 vezes, porque eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, né? Mas graças a Deus estou há muito tempo aqui em Belo Horizonte com muita felicidade do meu coração. Muito boa tarde, Janaína Regiane. Boa tarde, André. Eu sou Janaína Regiane e a partir de agora você acompanha aqui conosco no Rede Notícia o que é notícia em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil e no mundo inteiro, né? Você acompanha também no YouTube, no nosso canal exclusivo, já anota aí, é o Rede Notícia TVH. Já somos mais de 5 mil inscritos, inclusive inscreve também lá, segue a gente no YouTube, viu? Também faço o convite para seguir a gente nas nossas redes sociais, TV Horizonte Oficial, segue a gente lá no Instagram e Rádio América Oficial. Gente, parece até disco arranhado, mas a gente vai começar mais um Rede Notícia falando sobre a greve dos profissionais em educação em Belo Horizonte. Completa hoje 28 dias de paralisação e, por unanimidade, a categoria decidiu pela permanência da greve em uma assembleia realizada na tarde de ontem na Praça da Estação, no Hipercentro de Belo Horizonte, com a participação, de acordo com o sindicato, de mais de 5 mil profissionais da educação da rede municipal de ensino. Vamos ver detalhes na reportagem de Newton Lopes. Em assembleia realizada na Praça da Estação, os professores da Rede Municipal de Educação decidiram manter a greve da categoria, que já dura quase 30 dias. Na reunião, os professores aprovaram 2 pontos importantes, como detalha a diretora do Sindirrede, sindicato que representa a categoria, Carol Pasqualini. A Assembleia, então, decidiu, primeiro, trabalhar com um exercício que o próprio desembargador tinha feito lá junto à prefeitura, que reconhece que ela tem uma dívida de 2,4 de perdas inflacionárias do período que o Calil era prefeito e também de puxar para esse ano, então fazer essa contraproposta para a prefeitura e, ao mesmo tempo, seguir em greve em uma assembleia permanente. O que isso significa? A qualquer momento que a prefeitura quiser sentar conosco e apresentar uma nova proposta, a categoria estará esperando, né? O sindicato vai chamar, o comando vai chamar a categoria porque a gente faça uma assembleia emergencial para poder aprovar ou, né, avaliar o que quer que venha da prefeitura. Caso não chegue uma proposta da prefeitura, a próxima assembleia será realizada na próxima terça-feira, às 9 da manhã. Repórter Newton Lopes. E ontem à tarde, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio de nota, informou que apresentou um recurso judicial na tentativa de interromper a greve. Ainda segundo a Prefeitura, a medida judicial, ela busca ainda evitar a interrupção da alimentação das crianças nas escolas que estão funcionando normalmente ou de forma parcial, já que o sindicato da categoria notificou a Prefeitura de Belo Horizonte sobre uma possível greve dos profissionais de cantina e limpeza a partir da próxima terça-feira. E depois do posicionamento do Executivo Municipal, os professores da Rede Municipal de Ensino ocuparam as escadarias do prédio da Prefeitura, da entrada do prédio da Prefeitura, que fica localizado na Avenida Afonso Pena, em pleno hipercentro da capital. O Sindirrede BH, que é o sindicato que representa a categoria, classificou essa movimentação como a instalação de uma assembleia permanente da categoria na frente da prefeitura. E o sindicato apresentou uma contraproposta de negociação para tentar chegar ao fim da greve. Quem explica é a diretora do sindicato, a Vanessa Portugal. Está apresentando uma contraproposta para a prefeitura, que além dos 2,49% e as propostas que já são apresentadas,
ela adiante para 2025 os 2,4% que ela reconhece que existe de perda do governo Calil. Depois do recurso impetrado pela Prefeitura junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Leopoldo Mameluque convocou uma nova audiência de conciliação entre as partes. E a nossa repórter Erlane Grace está ao vivo e acompanha essa nova rodada de negociações. Erlane, boa tarde. Tem algum avanço, alguma novidade por aí, Erlane? Boa tarde, Janaína, André, a todos que nos acompanham aí no Rede Notícia. Está acontecendo neste momento mais uma audiência de conciliação entre a Prefeitura de Belo Horizonte e os professores das escolas municipais. A reunião foi marcada em caráter de urgência pelo desembargador Leopoldo Mameluque. Começou às 10 da manhã. O acesso foi restrito à imprensa, mas a nossa equipe chegou cedo para acompanhar o que está sendo discutido lá dentro. Está ao meu lado novamente a Carol Pasqualini, diretora do Sindirrede. Carol, novamente pela sua presença, conta pra gente como anda o andamento lá dentro nesta audiência. Até então, as informações que a gente tem é de que não tem grandes avanços, a Prefeitura segue, afirmando que não tem condições. A categoria ontem, em Assembleia, trabalhou com a proposta que o próprio desembargador tinha apresentado aqui na quarta-feira, de antecipação daquilo que a Prefeitura reconhece que deve para a categoria, para os servidores de 2,4 do período do Calil como prefeito, para ainda o período de 2025. Mas, aparentemente, as informações que tivemos até agora é que ainda não há um consenso. Então, a categoria continua aguardando uma resposta. Exatamente. Nesse momento, temos também pessoas lá na porta da Prefeitura, estamos num acampamento, pois estamos em assembleia permanente. A qualquer momento que a Prefeitura quiser negociar, chamaremos imediatamente uma assembleia para poder apreciar a proposta que vier. Os professores pretendem ficar lá na porta da Prefeitura, eles passaram a noite lá, é verdade que eles estão aí se revezando para dormirem lá? Isso, estamos fazendo um revezamento para quem dorme, para quem fica durante o dia, e o tempo todo em mobilização, aguardando que o prefeito queira avançar nas negociações e nos chamar para negociar, porque sabemos que a greve tem impactos e queremos, voltar para a normalidade das escolas funcionando, mas com ganhos, com índice para a categoria. Obrigada pela participação. O clima é esse aqui, ó. Eles continuam em mobilização, a categoria segue aguardando uma resposta e com a expectativa de que essa seja uma das últimas ou a última tentativa para que essa greve aí, que já dura 28 dias, possa terminar. Retorno para vocês, André, Janaína. Obrigado, Erlane. A informação que eu tive de fontes ligadas ao Sindirrede BH é que o desembargador Leopoldo Mameluque está tentando convencer a Prefeitura a aceitar a contraproposta que foi apresentada pelo Sindiúte, pelo Sindirrede, me perdoe, pelo sindicato. Qual é a contraproposta? Como a própria Vanessa Portugal informou, aceitamos os 2,49% propostos pela Prefeitura de reajuste para esse ano e as perdas salariais, que são de 2,4% ainda do tempo do Calil, que a Prefeitura já assumiu que pode pagar em 2026, que elas sejam pagas em 2025. Então, o que está travando agora é essa condição. Vamos ver o que vai dar nessa história toda. Só que tem mais um capítulo dessa greve, que é a Superintendência do Trabalho de Belo Horizonte acolhendo as denúncias enviadas por representantes do Sindirrede BH e dos trabalhadores terceirizados da Rede de Educação de Ensino em Belo Horizonte. Entre estes apontamentos, os trabalhadores apresentaram diversas denúncias sobre as condições de trabalho nas escolas e sobre os problemas relacionados nas relações de trabalho que envolvem a MGS, que é a empresa responsável pela contratação dos terceirizados, e esses próprios funcionários. E esse movimento ele veio após os profissionais terceirizados das escolas da Rede Municipal de Belo Horizonte decidirem realizar uma paralisação na próxima terça-feira. E essa decisão veio após a determinação da Prefeitura para a abertura das escolas para oferecer alimentação aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. E a gente vai conversar agora ao vivo com o Raul Mariano, que está na redação da Rede Catedral. Raul, como diz o ditado, para colocar a gasolina na fogueira, a MGS
MGS, que é a empresa responsável, enviou um ofício ao Sindirrede que deixa a situação ainda mais tensa, né? Adicionando mais gasolina ainda nessa fogueira da greve dos professores. Conta essa história pra gente. É isso, Janaína. Boa tarde, André. O clima parece estar esquentando a cada dia. O novo episódio dessa grande saga que se arrasta aí há 28 dias em Belo Horizonte foi um ofício enviado pela MGS aos trabalhadores terceirizados, ou seja, aqueles que não são concursados pelo município de Belo Horizonte, com um tom, no mínimo, intimidador, informando que as medidas cabíveis, as penalidades cabíveis vão ser tomadas caso esses servidores, de fato, paralisem, como eles informaram na semana passada. Esses servidores informaram que pretendem paralisar no dia 8 e veio essa contra-notificação por parte da MGS informando que, caso essa paralisação seja de fato efetivada, eles tomarão as providências cabíveis no intuito de, enfim, penalizar esses servidores por essa paralisação. O que a gente percebe é que a tensão vem se escalando, né? Já não bastasse com os professores efetivos do município, agora com os trabalhadores terceirizados em mais esse episódio de tudo isso que está acontecendo em Belo Horizonte. Gente, vamos ver a que ponto isso vai chegar. O fato é que a gente está vendo uma escalada de tensão cada vez maior, desnecessária. Tá virando uma bola de neve isso já, né? Tá só crescendo. E agora não adianta mais aqui ficar colocando quem tá certo, quem tá errado nas questões. O fato é que as crianças estão fora de sala de aula, o prefeito está completamente perdido nessa situação. Mais uma vez ontem, ao invés de buscar a negociação, buscou a judicialização, fala que a prefeitura não tem dinheiro para poder pagar o reajuste salarial e os pedidos da classe da categoria, mas ontem mesmo promoveu um verdadeiro trem da alegria ao nomear para diversos cargos da administração pública municipal aliados políticos. Entre eles, um ex-vereador que é acusado pela justiça de cometer rachadinha. Então, as opções estão sendo feitas. Os atos são notórios, são públicos. A prefeitura agora que tem que resolver esse imbróglio que ela mesma criou, infelizmente. Olha só, gente, 4 postos de gasolina foram interditados em Belo Horizonte pelo PROCON do Ministério Público de Minas Gerais por suspeita de venda de gasolina adulterada. As interdições aconteceram em parceria com a Polícia Militar nesta quinta-feira. A medida foi tomada após a análise do Laboratório de Ensaios de Combustíveis da UFMG indicar que os produtos comercializados apresentavam vício de qualidade decorrente da adulteração por adição de solventes. As adulterações dos combustíveis ferem os direitos do consumidor e podem causar danos irreversíveis aos motores dos veículos. Além de interditar os postos, o PROCON também realizou a abertura de processo administrativo para cada um dos fornecedores. Os estabelecimentos interditados devem apresentar sua defesa no prazo de até 10 dias úteis, contados da data do recebimento da notificação. A lista completa dos postos interditados você confere no www.mpmg.mp.br. 12 horas e 20 minutos, a gente vai agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta agora em Belo Horizonte, 12 horas e 23 minutos. Vamos falar um pouquinho de cultura? Ouro Preto, a nossa cidade histórica, patrimônio da humanidade, né? Guarda em cada esquina, em cada rua, em cada pedrinha daquela cidade histórica, muito do que é a história do nosso próprio país e da própria América Latina. E um desses espaços que conta a história do Brasil é a Casa da Ópera, o Teatro Municipal de Ouro Preto. Você sabia que ele é o teatro em funcionamento mais antigo das Américas? Quem conta pra gente é a Suélia Ugando. No Centro Histórico de Ouro Preto,
O passado e o presente dividem o mesmo palco. A Casa da Ópera, também conhecida como Teatro Municipal de Ouro Preto, foi fundado em 1770, onde a tradição cênica atravessa os séculos. E o diretor Roberto Sussuca conta um pouco mais sobre a história do teatro que guarda pioneirismos. Esse teatro foi um dos primeiros palcos a subir mulheres para se apresentar. Como as óperas europeias e asiáticas, os homens se transvestiam de mulher para fazer o papel feminino, eram chamados de castrates. Mas esse ficou sendo como o mais antigo teatro das Américas em funcionamento pelo fato de ter sido o único exemplar sobrevivente do século XVIII. O prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo, fala sobre a importância do poder público fomentar o patrimônio cultural. O teatro tem passado por reformas importantes no sentido da restauração da sua estrutura, da preservação de todo o ambiente. Nós encontramos pinturas antigas que foram muito bem recuperadas, nós reformamos o teatro agora ainda há pouco com madeira, não introduzimos nenhum outro elemento que não sejam aqueles elementos originais da construção do prédio. Internamente ele tem a aparência de um teatro do século XIX, mas a caixa, a estrutura é toda do século XVIII. E a Casa da Ópera mantém a chama acesa da história do teatro, da cultura em pleno século XXI. De Ouro Preto, Minas Gerais, Suelen Ogando. E agora a gente volta a falar de política, né? E o Raul Mariano fala com a gente. O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Tadeu Martins Leite, abriu o processo para eleição para uma das vagas de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. E parece que já tem um favorito. É isso mesmo, Raul? Conta pra gente. É isso mesmo, Janaína e André. O principal nome da Assembleia Legislativa sendo cotado para essa primeira vaga é o deputado Alencarzinho. Ele que já está há mais de 10 anos atuando na Assembleia Legislativa, já teve inúmeros mandatos, é aí um dos nomes favoritos. Ele mesmo já declarou publicamente que tem o apoio aí de pelo menos 70 deputados, de deputados que estão em legislatura vigente e de ex-deputados, obviamente, que estão apoiando o seu nome para ocupar essa vaga. É importante entender que as vagas para ocupar uma cadeira de conselheiro do TCE mineiro, elas são de indicações da Assembleia, do Ministério Público de Contas e do governo. Mas nesse ano, por uma coincidência, as 3 aposentadorias que aconteceram no tribunal foram de vagas indicadas pela Assembleia. Portanto, o presidente Tadeuzinho vai ter aí a possibilidade de indicar 3 nomes para ocupar esses espaços e o nome do Alencar da Silveira Júnior é o favorito, o principal, o que deve ser indicado ainda nesse ano. Vale a gente lembrar que essa vaga no Tribunal de Contas, ela tem um salário aproximado da bagatela de R$40 mil, além de vagas para assessores e toda a equipe técnica que vai acompanhar esse conselheiro. Então, ao que tudo indica, o Alencar deve ser o nome indicado sim para essa vaga no próximo mês. Obrigado, Raul. Olha só, a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico, realizou uma operação em Tupaciguara, região do Triângulo Mineiro, contra um crime organizado no estado. Olha, presta atenção na apreensão. Mais de 7,5 toneladas de maconha foram apreendidas. Elas estavam acomodadas em um caminhão vindo do Mato Grosso do Sul. O delegado da Polícia Civil do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico, o Fernando Tomás, detalha a operação. Conseguimos uma informação de que um caminhão estaria trazendo aproximadamente 10 toneladas de droga para o nosso estado. Juntamente com a equipe de policiais do departamento de Uberlândia, conseguimos localizar um caminhão que estaria trazendo as drogas e um carro que estaria servindo como batedor. E efetuamos a prisão do caminhão com as drogas, o motorista foi preso e desse carro batedor com mais 2 ocupantes. Então 3 indivíduos foram presos tentando trazer drogas para o nosso estado. A prisão deles foi ratificada, já foram encaminhados para o presídio, estão à disposição da Justiça.
E o ministro Alexandre de Moraes do STF, Supremo Tribunal Federal, suspendeu hoje todos os decretos relacionados ao IOF, que é o Imposto sobre as Operações Financeiras, e determinou uma audiência de conciliação entre o governo e o Congresso sobre esse tema. Na decisão, Moraes destacou que o conflito indesejado entre as ações do Executivo e do Legislativo foi marcado por declarações contraditórias e ressaltou a importância de respeitar a independência dos poderes, o que requer a harmonia neste momento. Por essa razão, o ministro do Supremo decidiu convocar uma audiência de conciliação e suspender, por enquanto, os efeitos de todas as medidas relacionadas ao IOF. Essa audiência de conciliação está marcada para o dia 15 de julho e vai acontecer no Supremo Tribunal Federal. Estão convocadas as presidências da República, da Câmara dos Deputados, do Senado, além da Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República. E a gente vai voltar a falar com o repórter Raul Mariano para falar sobre a nova estratégia do governo federal em relação à comunicação, depois de muitos erros, mudanças, né, e muitas críticas também. Ao que tudo indica, parece que o governo Lula definiu uma linha para disseminar as ações do Palácio do Planalto, né, Raul? Nos dias é uma espécie de virada de jogo nessa disputa narrativa entre o Palácio do Planalto e o Congresso. Por exemplo, a hashtag Congresso Inimigo do Povo contou com mais de 4 milhões de menções nas redes sociais em um único dia. Isso demonstra claramente que o governo federal vem conseguindo, de alguma forma, construir estratégias de comunicação mais eficientes do que vinha fazendo nos últimos tempos. A gente assistiu por diversas semanas consecutivas, né, a direita pautando o debate nas redes sociais com vídeos, como por exemplo o vídeo do deputado Nicolas Ferreira, que criticava a taxação do PIX. Esse tipo de conteúdo pautou durante muito tempo todo o debate nas redes sociais e na internet. E agora, nessa última semana, depois de todo esse imbróglio envolvendo o IOF, o governo resolveu construir uma narrativa colocando o Congresso como uma espécie de algoz dos pobres. E isso, pelo jeito, tem funcionado. Todos os materiais que vêm sendo usados com inteligência artificial, com memes e com outras ferramentas tipicamente digitais, vêm fazendo com que o governo ganhe fôlego na disputa narrativa das redes sociais. Por exemplo, o deputado Hugo Mota, que foi considerado o vilão do governo depois da derrubada do IOF, está sendo chamado nas redes de Hugo Não Se Importa. E por aí vai. Há uma série de iniciativas, de vídeos, de apoio de influências digitais que têm contribuído para construir essa narrativa de que o Congresso brasileiro está trabalhando contra o povo. E pelo jeito, André e Janaína, tem funcionado porque a repercussão está altíssima nas redes sociais nessa semana. Muito obrigado, Raul. Vamos para um intervalo e na volta a gente recebe o vereador Braulio Lara do Novo. Vamos discutir a greve da educação e também um projeto de lei que foi aprovado nesta semana e que determina, em primeiro turno, determina que as empresas responsáveis pelas fiações em Belo Horizonte vão ter que pagar multa e ser responsabilizados pelos fios espalhados pela cidade. Depois do intervalo. Estamos de volta com o nosso Rede Notícia pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1, no som da América FM nos 107,1 e também da Cultura M nos 830 kHz, agora em Belo Horizonte, 12 horas 37 minutos, e a gente recebe novamente, com muito prazer aqui nos estúdios da Rádio América, para conversar com a gente no Rede Notícia, o vereador Braulio Lara do Novo. Já está virando sócio aqui, viu, Braulio? Obrigado mais uma vez por atender nosso convite. Eu que agradeço, estou sempre aqui à disposição, então, mais uma vez, valeu pelo convite. Braulio que tem uma coleção, para quem não sabe, vou cometer uma de Nelson Rubens aqui, a fofoca. O Braulio tem uma coleção de gravatas laranjas. Não é, Braulio? É minha marca registrada. É sua marca registrada. Né? São quantas, Braulio?
Eu devo ter lá umas 30 em uso, mais umas 20 que já deram baixo no... 30 já foram aposentadas, né? Aí já foram pro museu. Bem-vindo, Braulio, boa tarde. Obrigado. Ô, Braulio, quebrando um pouco o clima, porque a situação está muito tensa em Belo Horizonte diante dessa greve dos professores que completa hoje 28 dias. Essa semana nós ouvimos muitos parlamentares de BH e sempre a gente tem feito a pergunta: por que a greve chegou nesse ponto, Braulio? A forma tem que se haver um pouquinho mais de diálogo e menos intransigência das duas partes? Eu entendo que isso é fundamental. A gente precisa de ter, ao invés de muros, ter que ter pontes, né? Ou seja, a gente precisa realmente estabelecer pontos de convergência. E eu lamento muito porque o mecanismo de greve, ele coloca no final das contas quem em praticamente um refém dessa situação. É a criança, é o pai, é quem de fato acaba sentindo o problema na ponta, pela falta de ter, de fato, na educação, a estruturação, a dinâmica, a rotina que se estabelece frente a um calendário educacional. Então a gente precisa de ter ponderação, mas por outro lado também entendo o papel da prefeitura, porque se de fato a mesa de negociação já aconteceu tantas vezes, né, e não se chegou a uma convergência, o prefeito também tem os seus limites e ele precisa de trabalhar dentro de uma rigidez de procedimentos. Então, eu lamento, eu acho que a gente não podia estar nesse ponto, mas ao mesmo tempo, infelizmente, a educação pública tem sido isso de forma recorrente. E é um dos pontos que a gente, inclusive, precisa de repensar dentro dos nossos valores, da nossa sociedade, por que a gente chega nesse ponto. Quem sabe a gente não está realmente desenvolvendo um modelo que já não é mais tão adequado. Hoje eles estão reunidos, né? A gente torce para que chegue no consenso, né? Tem que haver consenso, né? E outra coisa, as finanças públicas, elas precisam de ser respeitadas. Então, muitas vezes, não por esse episódio em específico, mas muitas categorias, às vezes, acentuam muitas discussões sem olhar realmente de uma forma macro o orçamento do governo, de um modo geral, e isso o governante que está ali ele tem que tomar a sua decisão. Ele não pode explodir o valor da folha. E existe uma preocupação, né, Braulio? Até porque a previsão do déficit do orçamento para o ano que vem é de um déficit que a gente nunca viu acontecer em Belo Horizonte, um déficit que ultrapassa a casa de R$500 bilhão. É claro que a gente está falando, é previsão, não é certeza, mas isso também tem que ser levado em consideração, né? Claro, isso é a responsabilidade fiscal, ou seja, qualquer percentual que você mexe numa folha de pagamento, naturalmente ela gera um efeito amplificado, porque pegam os ativos, os inativos, né, os aposentados, e quem controla essas planilhas, né, a Secretaria de Planejamento, ela fica lá o tempo inteiro fazendo conta para não explodir o orçamento público. Então, não é uma tarefa fácil. Então, quando eu vejo o prefeito falando, olha, nosso limite de percentual é X e é o mesmo que foi concedido a outras categorias, né, eu vejo coerência. Porém, as pessoas precisam realmente de baixar a guarda e estabelecer um caminho de diálogo e harmonização para essa situação. Vereador, hoje o presidente da Câmara, o vereador Juliano Lopes, marcou uma reunião às 16h que vai acontecer no gabinete da presidência com representantes da categoria para tentar intermediar essa ação. Ele, enquanto prefeito interino de Belo Horizonte, durante a viagem do Álvaro Damião a Israel, ele também fez esse mesmo movimento, conversando com membros da secretaria. Você acha que, caso não tenhamos uma resposta positiva nessa audiência de conciliação que está acontecendo agora, nesse momento, pode ser a Câmara esse local de se tornar esse árbitro dessa questão e ajudar a aproximar os dois lados e chegar a um entendimento, né? Ser esse mediador? A Câmara sempre vai ser um espaço de diálogo, é a casa do povo, é onde o debate tem que acontecer e é onde também você sempre vai estar no local onde você vai escutar pontos e contrapontos, né? Situações de pessoas que enxergam de uma forma, enxergam de outra. Então, é de fato o espaço de diálogo. E se a Câmara de fato abrir esse momento para conseguir chegar num ponto de consciência, eu acredito que ela vai estar de fato exercendo o seu papel
dentro da política do nosso município. Ficou um pouco mais complicada a situação do Álvaro Damião dentro da Câmara depois disso tudo, ou o senhor não vê mudança? Não vejo mudança. O prefeito está aí construindo um excelente início de jornada, de mandato, e eu vejo que tem muita coisa boa para sair em Belo Horizonte, e o Álvaro está muito disposto a resolver os problemas. Como é que está o clima lá na Câmara, vereador? Eu vejo que está um clima bem positivo. A gente sabe na política que sempre vão ter pautas mais simples e pautas mais complicadas, né? Eu, particularmente, tenho trabalhado só em encrenca nos últimos anos. E uma dessas encrencas é esse projeto de lei que foi aprovado em primeiro turno, que determina a responsabilidade de quem é dona da fiação pela fiação solta em Belo Horizonte, né? Então, é um dos problemas mais encrencados que a gente vê na cidade, porque o ouvinte que está nos acompanhando aqui sabe. Se ele já se incomodou algum dia de ver um fio rebentado, um cabo partido perto da sua casa ou de onde trabalha, ele não conseguiu resolver. Não conseguiu resolver. Ele vai, liga para a prefeitura fala que não é com ela, fala para ligar para a CEMIG. Ele liga para a CEMIG fala, não é um cabo elétrico, você tem que ligar para a operadora de telecomunicações. Agora me diga uma coisa, quem, leigo, vai olhar para um cabo preto arrebentado, solto na rua e saber quem que é o dono do cabo? Não tem jeito. A pessoa até atravessa a rua com medo, medo, né? Não. Uai, mas não é só ter medo do cabo. A gente viu, infelizmente, acidentes com isso. Pessoas vindo e tropeçando no fio. Imagina se fosse sua avó vindo, caminhando na calçada, tropeça no fio. Uma leve queda pode gerar uma fratura, uma situação mais complexa. Então, às vezes, as pessoas ficam minimizando problemas. Esse problema é um problemaço. E eu falo por experiência própria. É difícil de resolver. Sabe por quê? Porque não se sabe quem é que vai pegar o alicate e ir lá e cortar e remover esse lixo que foi abandonado nas nossas ruas. E outra coisa também, né, Braulio? Muitas das vezes esses cabos que acabam sendo rompidos, eles acabam interrompendo serviços que estão sendo pagos pela população, né? É o serviço da internet, é o serviço da luz, seja lá o que for, da telefonia e por aí vai, né? Mas aí que eu tenho uma tese, eu acho que já não é cabo que está servindo ninguém, porque se tivesse interrompendo um serviço, certamente alguém ia ligar desesperado. É lixo falando, mesmo que tá internet ali. Acabou de parar, eu preciso de solução. Aí acontecem duas situações. Vamos supor que o fio foi furtado, que infelizmente é uma situação que a gente vê na nossa cidade. É mais provável que a operadora mande passar um novo, mas a empresa que passou o novo não retira o velho, porque ela não é paga para retirar o velho. Então já gera aí uma primeira situação. Segunda situação, empresas que operaram no passado com outros padrões de tecnologia abandonaram os cabos, né? Digo aqui da Telemig, da Telemar, da Oi, né? Que é uma sequência de administração em cima do mesmo parque de fiação que estava na cidade, esses cabos foram abandonados. Então, quando eles rompem, seja porque apodreceu, pode ser um caminhão de mudança que passou e esbarrou no fio e esse fio ficou rompido, ou foi um furto de cabo, pode ser um monte de coisa. Ninguém vai lá para arrumar. E aí fica aquela história do filho feio que não tem pai, porque ninguém quer assumir a paternidade disso. E o que eu vejo hoje é que a gente chegou numa situação de desordem da ocupação urbana, né, da fiação aérea, que não tem como a prefeitura não agir. Não tem como o prefeito, que eu tenho sempre brincado e falado que o prefeito é o síndico da cidade. Ele tem que ir lá, a figura do prefeito, né, tem que ir lá e chamar todo mundo na mesa e colocar ordem, né, entre as empresas que prestam serviços em Belo Horizonte. Detalhe, o que é o projeto de lei, então, que a gente já conseguiu passar em primeiro turno? É um projeto para dar segurança jurídica para o prefeito, então, chamar todo mundo e colocar todas as empresas na mesa a partir de reclamações que vão chegar dos cidadãos. O que a gente espera? Que dentro dos canais de reclamação da prefeitura, né, no telefone 156 ou no site, no aplicativo, né, o cidadão vai poder chegar e reportar, cabo partido no lugar tal, e essa requisição vai chegar para a prefeitura e a prefeitura vai começar a juntar isso aí e chamar, olha, estou com esses problemas aqui para resolver. Ah, mas não é meu, mas não é meu, mas não é meu, e cada um vai falar que não é, né? Mas então, peraí, então vai ter que ter um jeito de se ratear um custo e mandar uma equipe técnica para lá para sanear a fiação que está rompida. Como nós trabalhamos numa perspectiva de sempre propor solução, estou tentando também pontes com a CEMIG e prefeitura para que se estabeleçam convênios.
porque a prefeitura não tem a equipe técnica para saber lidar com fiação. Mas a equipe da CEMIG é possível de fazer. Então, tudo que a gente puder fazer para juntar forças agora e sanear a cidade, a gente tem que fazer. Essa é a minha visão, então eu acredito que a gente vai, em breve, começar a ter resultados aí de todo esse esforço. Esforço esse que não começou agora. Eu estou no segundo mandato de vereador, né? Comecei agora, mas foi o primeiro projeto que eu apresentei no mandato anterior, para a gente resolver esse problema. 12h48, a gente vai saber um pouco mais desse projeto e de outros também do vereador Braulio Lara daqui a pouquinho, porque a gente agora vai para um rápido intervalo. Voltamos em instantes. Estamos de volta na tela da TV Horizonte, no Som da América FM e na Cultura M com o Rede Notícia. Vamos continuar nossa conversa com o vereador Braulio Lara do Novo. Braulio, tem 2 projetos que você está encabeçando que estão tramitando nas comissões da Câmara, que são projetos voltados relacionados à cidade, relacionados aos moradores em situação de rua e também em relação à própria questão do bem-estar da cidade como um todo, da capacidade de ir e vir, das calçadas e tal. Me conta esses 2 projetos, por favor. Hoje a gente vê uma situação absurda em Belo Horizonte, que tem mais de 10 mil pessoas morando nas ruas e tem vagas nos abrigos e albergues. E a pergunta é, né, por que isso acontece? Um aspecto que a gente já percebeu, e isso já tem inclusive pesquisas em outras cidades, inclusive, porque todos os grandes centros urbanos encaram esse problema, é que a maioria das pessoas que estão nas ruas, de alguma forma, elas se conectam com o vício, se conectam com a droga. E a gente vê em Belo Horizonte cenas aterrorizantes, né? Principalmente ali na região da Lagoinha, aquela parte ali próximo da Pedreira, né? A Cracolândia. Pessoas que não têm um pingo mais de discernimento sobre si próprias e que precisam de ser tratadas, né? Elas precisam de realmente passar por um tratamento. Então, um dos projetos de lei trata da internação involuntária de pessoas dependentes dessas substâncias químicas. E isso pode nos trazer uma perspectiva que hoje não acontece, de que quando os técnicos da prefeitura fazem as abordagens dessas pessoas na rua, percebendo que elas não têm mais sequer condições, elas têm que fazer a internação involuntária de acordo com a Lei Nacional de Drogas, que já prevê esse instrumento. E aí, para onde essas pessoas seriam levadas, Braulio? Então, hoje a prefeitura tem que criar um sistema, basicamente, para receber essas pessoas e encaminhar. E a gente tem equipamentos como o Sersans, que eu acho que precisam de ser remodelados, né? O próprio sistema de saúde como um todo, mas o fato tem que tratar desse povo. As pessoas hoje estão, infelizmente, jogadas nas ruas e a gente precisa de fazer algo. Então, esse é um dos projetos. Mas atualmente a prefeitura não tem estrutura para receber essas pessoas, né? A prefeitura tem estruturas, porém elas precisam ser adaptadas para uma nova realidade. Até porque existe uma corrente de pessoas, de políticos, que acham que não existe a possibilidade de você fazer tratamento condicionando a pessoa àquele local. Eles falam que todo manicômio, entre aspas, teria que estar com as portas abertas. E o Sersans mesmo, por exemplo, a gente tem relatos de pessoas que entregam, às vezes, um parente para o tratamento e depois de todo o estresse, né? Porque quando a gente fala isso, às vezes já teve problemas dentro de casa. Gente, são milhares de situações. A pessoa passou lá, deixou a pessoa para ser tratada lá no médico, e na hora que ela chega em casa, o paciente já chegou em casa até antes. Porque, na verdade, é o seguinte, quem é dependente de droga e que não consegue mais se libertar dessa vida, se não for um processo realmente de ter o período de reclusão, de acordo com a técnica, né? Que eu não estou falando que cada caso é um caso, mas não dá para você achar que o tratamento pode ser tão flexível a ponto da pessoa poder sair dali e voltar para as drogas no dia seguinte. Então a prefeitura vai ter que adaptar com certeza sim a sua metodologia para trabalhar esse assunto. Mas tem que enfrentar. Problema difícil mas é um problema que a sociedade clama por solução. Não é possível a gente ficar olhando para as ruas, vendo esse tanto de pessoas jogadas ao relento e achar que é normal. O outro projeto é relacionado à questão de ocupação de calçadas, não é isso? Exatamente, que é outro absurdo, né? Por que você tendo uma estrutura
de assistência social, com abrigos, com albergues, com casas de passagem, que tem vaga, e a pessoa se sente no direito de montar uma barraca na porta da loja de um comerciante. Ela vai lá e se apropria de uma praça que acabou de ser reformada, ela vai e começa a desorganizar todo o ambiente, que é o que a gente está vendo hoje em Belo Horizonte, região central, região da Lagoinha, região do Barro Preto, Savassi. Então, isso vai criando outros efeitos, que é uma cidade insegura, uma cidade suja, uma cidade que acaba definhando economicamente nesses centros e gerando outros efeitos, que é redução, fechamento de empresas, perda de empregos. Gente, a gente não pode tampar o olho para esse problema. Então, o objetivo do projeto é de normalizar dentro do Código de Posturas também o entendimento com relação a isso, para que a Prefeitura tenha instrumentos jurídicos para fazer, de fato, o correto reencaminhamento dessas pessoas para os lugares de referência. Né? Como você falou, né, Breno? É um absurdo. Agora, tolerar, ao meu ver, barraca no meio da rua, no meio do passeio, atrapalhando todo mundo, também eu acho isso insustentável. Precisamos de agir e, por isso, o projeto de lei. Quero agradecer ao vereador Braulio Lara, do Novo, por mais uma vez estar aqui conosco. Já se sinta convidado para retornar ao Rede Notícia. Mais uma vez, obrigado por participar com a gente. Eu que agradeço. Obrigada, Braulio. Obrigada pela disponibilidade de vir aqui falar sobre esses projetos para nossas cidades que são tão importantes, viu? Valeu, muito obrigado e sempre à disposição para a gente melhorar a nossa cidade. Rede Notícia está ficando por aqui. Quero te fazer o convite para você acessar nossas redes sociais. Você já conhece nosso canal no YouTube? Já somos mais de 5.000 inscritos e estamos esperando você. Acesse lá, @Rede Notícia TVH. Se inscreva, ative as notificações e você pode ver as íntegras do programa, a íntegra das entrevistas e também os nossos cortes, os shorts. Estou te esperando por lá. Acesse também nosso Instagram, Rádio América Oficial, TV Horizonte Oficial. A gente fica por aqui, você vai ficar com as notícias do esporte com o Júnior Brasil. Bom fim de semana e até segunda-feira. Fique com Deus, uma boa sexta, bom fim de semana, até segunda.